João capítulo 1, a partir do primeiro verso. Um texto que a gente conhece bastante, e esse é o texto que eu escolhi para começarmos o nosso mês de Natal. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para que testemunhasse e testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Senhor, fala conosco nesta manhã, neste momento de comunhão e de festa, celebrando o Emanuel, o Deus conosco. Fala-nos ao coração pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos sentar. Esse é um texto muito maravilhoso, que nos fala sobre o fato de que Deus, por um momento, na nossa história, o sempre Deus, o eterno Deus, para quem não há tempo, nem era e nem espaço, aquele que sempre é, sempre será, por uma parte da nossa história, esteve entre nós. Quando a gente assiste filmes de ficção científica, é tão comum a gente ver a esperança dos homens. Poxa, se tivesse vida em outro planeta que tivesse alguma coisa melhor para trazer para a gente. Eram os deuses astronautas? Será que entre nós existem extraterrestres? Como naquele filme MIB, Men in Black, Homens de Preto. Que está falando com um cidadão, mas você não sabe que ele é um extraterrestre. Há algumas pessoas que a gente conhece que a gente chega a pensar que realmente devam ser. Não, mas não é esse o caso. Mas é interessante como existe um anseio inexplicável, não propagado, mas interno. Há uma sede no homem, sede de Deus. Sede de que exista algo que interfira nesse mundo aparentemente tão bom, mas realmente tão ruim que a gente vive. Tão antagônico e sem sentido. Esse anseio do ser humano é porque, na verdade, ele foi feito para ser satisfeito pelo Criador. Ele nasce de Deus para viver com Deus. A ausência de Deus gera
um sentimento de vazio que é impossível de ser preenchido por coisa alguma. Quando o ser humano acha que se aproxima de Deus para que Deus lhe dê o que ele precisa, ele está fazendo um movimento tolo. Um movimento que o leva a dois grandes riscos. O primeiro risco é de conseguir o que deseja e descobrir que o que deseja não o satisfaz. Ou o risco de buscar o que deseja e não consegue alcançá-lo. A ideia do ser humano é de que ele será feliz quando ele tiver tudo o que ele precisa e tudo o que ele sonha. E é interessante perceber que no meio de pessoas que têm tudo na vida, no meio do pequeno pico da pirâmide de 1% da população mundial, que detém metade da riqueza do planeta, existem pessoas vazias, depressivas, e que não há cientificamente uma comprovação de que tendo tudo, eu serei uma pessoa completa. A completude do ser não está ligado àquilo que ele tem ou àquilo que apenas ele faz. Mas de verdade no ser que ele é. Mas a descoberta de quem você é passa pela descoberta de onde você veio e de quem você é. Por isso Jesus pôde dizer à samaritana, que foi também alvo de uma pregação há 3 domingos atrás, ou 2, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede, nunca mais. E de dentro de você vão fluir rios de águas vivas. De dentro de você, além de você nunca mais ter sede, você vai ter algo que poderá saciar outros. Aquilo que eu vou colocar em você vai transformar você. E sempre haverá uma fonte para jorrar para o amanhã. E sempre será visível para quem está ao teu redor. O jeito que João escolheu para escrever esse texto é propositalmente desafiador para quem naquela época leu o que João escreveu. Antes do Império Romano, houve o Império Grego, Alexandre o Grande, que morre misteriosamente, no auge, no topo da sua vida, da sua juventude, do seu poder conquistador, e é aí que Roma, na divisão de 4 impérios, as tetrarquias gregas, é que Roma ganha força um pouco adiante, mas a cultura grega continuou, aliás, continua até hoje. Nós vivemos de um jeito muito grego. Aliás, foi o império que trouxe o impacto que culturalmente não saiu mais do planeta. Só que na época de Alexandre, quando a cultura grega dominava o pensamento, a reflexão e principalmente a língua, o que é espantoso porque é a primeira língua alfabética a existir, e é interessante ler e estudá-la porque a nossa língua portuguesa, que tem tantos séculos de desenvolvimento, por vezes não consegue ser tão profunda e assertiva como é a língua grega. Ela é tão abrangente quanto analítica. Porém, eles conheciam um livro chamado Septuaginta. 72 sábios escolhidos na Grécia traduzem o Antigo Testamento, que era em hebraico, para a língua mais corrente, que era o grego. O que para o hebreu era um pecado. Traduzir para uma outra língua. Mas, nos dias de Jesus, o único lugar que se falava hebraico era dentro do templo. O templo era o único território de Israel que ainda sobrevivia com a sua cultura, que Roma permitia que isso acontecesse. Mas Alexandre queria que na biblioteca de Alexandria, toda a cultura e todos os escritos do mundo estivessem à disposição na língua grega. Foi realmente uma revolução cultural. E então,
70 sábios, ou 72, traduzem do do hebraico para o grego. Septuaginta, são os 70. Bom, nos dias de Jesus, como a língua corrente era o grego, era muito comum encontrar pessoas que conheciam os escritos do Antigo Testamento, não no hebraico, mas no grego. E o jeito que o texto começa em Gênesis capítulo 1, verso 1, é o jeito que João começa o seu evangelho. Quando ele diz, enarché, no princípio, epoiesen oteos, ton orano kai tengen, ele significa dizer, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O primeiro verso de João, capítulo 1, versículo 1, até na nossa língua portuguesa é da mesma forma. Enarché, enologos, no princípio era o verbo. Quando alguém pegava esse texto e batia o olho, enarché, acho que ele está citando o Gênesis. Mas quando ele continua lendo a frase, no princípio, já sei, criou Deus os céus e a terra. Não, no princípio era o verbo. É comum ver estudiosos dizendo que João propõe um novo movimento do Gênesis. Não negando o que aconteceu no Gênesis, mas ampliando o entendimento do que aconteceu no Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, e João começa, no princípio era o verbo. Esse que nós vemos entre nós já estava lá desde o princípio. João testemunhava da luz e dizia, ele tem a primazia, porque ele é antes de mim. Nasceu agora e esteve entre nós, mas ele sempre foi. Nós é que não o conhecíamos no tempo e no espaço. Este é o nosso princípio. Quando Cristo nasce entre nós para ser o Emanuel e o verbo, a palavra, tudo que foi profetizado, tudo que foi dito a respeito de Deus, tudo que foi falado na lei sobre sua vontade, tudo que foi dito pelo profeta a respeito do seu propósito, tudo que foi anunciado sobre a sua compaixão, sobre o seu amor, sobre o seu perdão, sobre a sua justiça, sobre a sua verdade, sobre o seu caráter, sobre a sua compreensão, tudo que eles conheciam a respeito de Deus, seus pensamentos, os seus planos, aquilo que ele declarava sobre o futuro, tudo que eles conheciam de Deus, era apenas ouvido e lido. Tudo que se sabia a respeito de Deus, ainda que vissem os seus feitos ou sentissem a sua presença, a única prova era o que estava escrito, que confirmava os feitos e confirmava os sentimentos. Estava em letras. Estava em letras em tábuas de pedra, ou revelado na história dos reis, nas crônicas, nos salmos, ou nos escritos dos profetas. E se alguém perguntasse, o que você tem para me dizer sobre o seu Deus? Alguém diria, isso aqui, lê aí que esse aqui é o meu Deus. Mas tudo o que estava escrito e essa palavra, e a palavra logos, que foi cunhada por Heráclito 400 anos antes de Jesus, na filosofia grega, de uma maneira um pouco platônica, num pensamento platônico de que tudo que existe e tudo que vemos partiu de um mundo onde as ideias existiam para um determinado Deus que a gente não conhece. E todo pensamento, todo cálculo, toda existência, todo projeto, todo sentimento, tudo parte de um logos, Heráclito dizia. Existe um verbo que para nós não tem como traduzir, a palavra não é verbo. A palavra é lógica, a palavra é entendimento, a palavra é razão, é muito amplo o seu significado, é um conceito filosófico. E ele dizia que havia um conceito único, primeiro, antes de todas as coisas. E a ideia é de que tudo que está aqui tem uma causa.
E tudo que vemos no mundo, até mesmo nós que passamos a existir, por causa dos nossos pais. Objetos, porque nós os produzimos. Coisas que dizemos, nada existe por si só. Tudo existe porque há uma causa. E a ideia do Logos é que existia uma causa primeira, não causada. Uma causa absoluta, que não havia nada antes para causá-la. Ela simplesmente existia. Eternamente existia. Mas a partir dessa lógica e desse pensamento, desse Logos, tudo passava a se ordenar e a existir. Que incrível! Heráclito não era pastor. Heráclito não tinha lido a Bíblia. Heráclito não era um cara que chegou a essas conclusões por um estudo bíblico. Era um pensador, poeta. E que imaginando, se tudo tem uma causa, a primeira causa não poderia ser causada. E João olha para tudo isso. Irmãos, quando alguém fala que a igreja não pode se envolver com a cultura do mundo, é uma besteira tão besteirada, é uma ideia tão retrógrada, é tanta miopia, é muita miopia. Porque João pega um termo que era comum entre os gregos na cultura e na filosofia. De dentro das quatro paredes, vamos dizer assim, da igreja, ele olha para fora, o que os caras estão pensando lá fora, o que os filósofos estão falando, abre a porta da igreja, leva as paredes lá para fora, coloca todo mundo para dentro, põe uma porta maior e diz, é isso mesmo. Você está certo. Ainda que alguns irmãos da igreja, mas ele não está certo, ele não é da igreja, não é membro da igreja. Ele está certo. Porque existe mesmo um Logos. Existe mesmo uma primeira causa não causada. Existe mesmo um primeiro motivo pelo qual tudo existe, mas ele não existe por coisa alguma. Ele causa todas as coisas, mas ele não é causado por ninguém. E o Logos é esse que nós estamos vendo, porque o Logos virou gente. O Logos se fez carne. Sabe aquilo que ele falava sobre ele? Agora a gente vê nele. Sabe o amor? Dá para ver ele agindo com amor. Sabe a justiça? Dá para ouvir da boca dele a justiça. Sabe a igualdade? Sabe a dignidade? Sabe a verdade? Sabe a clareza? Sabe a compaixão? A generosidade? Sabe a exortação? Sabe o ensino? Sabe a lei? Você entende essas coisas? Então, não é mais algo que está apenas escrito. Não é apenas uma ideia. Ele era desde o princípio, ele estava com Deus e ele era Deus. E agora, nós que estávamos perdidos e longe de Deus, caídos pelo pecado, vazios e insatisfeitos, que nada enche esse buraco que a gente tem dentro, ele se faz Deus conosco. E o Logos vira a gente e habita entre nós, e nós vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. O Natal é uma festa muito grande, que representa o amor grandioso de Deus, que vive a vida da sua criatura, para ser caminho e verdade e vida. Para Deus, uma grande humilhação. A humilhação de Jesus não foi apenas morrer na cruz. Era uma morte humilhante, sem dúvida, foi. Mas a humilhação começa aqui. É como nas histórias da mitologia, que os deuses da Grécia, os deuses do Olimpo, não podem se relacionar com as mulheres que são da terra. E seria uma grande humilhação. Eu sei, eu vi o filme do Thor. E para quem é da minha idade, nasci em 66,
Tinha a musiquinha do Olimpo, onde vivem os imortais. Era aquele desenho parado, lembra que os bonecos não se mexiam? Andava assim. Tinha o Thor, o Namor, tinha o Hulk. Bronco, massa, é incompreendido, luta por ser querido, da força vive o Hulk. Lembra dessa música? Não? Ninguém lembra? Só... Obrigado, Rudy, obrigado. Bom, um Deus fazer o mistério da kenosis que está em Filipenses 2:5. Esvaziar-se, Jesus, o que significa isso? O que significa isso? Como é que o Senhor pode se tornar alguém como nós? Nascer entre nós? Como? Viver a nossa vida, sentir o que a gente sente. Emanuel, Deus conosco. Por isso vimos a sua glória. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Quando a gente olha a figura do presépio, ou tantas ilustrações, peças que vão falar sobre o Natal nesse final de ano, imaginar que ali estava o Criador, porque sem Ele nada do que foi feito se fez, porque estava desde o princípio, e assume a forma humana, e diz a palavra de Deus em Colossenses 1, que pelo sangue da sua cruz, Ele traz para dentro de si, de volta, tudo que era seu, e nos reconcilia com Ele mesmo, pelo seu Filho. Quando Ele diz, eu sou o caminho, Ele está dizendo que Ele não é apenas a estrada, Ele é a maneira, Ele é o tipo de ser humano que eu e você precisamos ser. Ali naquela manjedoura, tudo estava começando outra vez, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora João diz, no princípio era o Verbo. As coisas começam aqui. As coisas começam em Cristo. Ainda que na nossa história pareça que seja no meio, mas tudo começou nele. Aí a gente fica pirando com Apocalipse 13:8, que diz que o Cordeiro foi crucificado desde a fundação do mundo. Porque tudo começa na cruz, tudo começa em Cristo. Porque Ele era a luz, e a luz é a vida dos homens. E é nele que nós existimos. E é a partir dele que nós estamos aqui. Celebrar o Natal é celebrar o princípio. Está tudo começando. Está tudo começando. Tudo tem início nele. Que esse Natal possa ser um Natal de início. Início de uma verdadeira caminhada sua com Jesus. Não início, não a continuidade de uma vida religiosa, apenas. Não da gente estar mais uma vez fazendo mais uma peça, mais uma ceia, porque afinal de contas é uma festividade religiosa. Está no nosso calendário, todo ano a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque é o menino Jesus que nasceu. Não. É porque a gente para lembrar que aqui começou tudo. Que esse é o início da nossa vida. Sabe, irmãos, a igreja, ela só existe por Ele. Aliás, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é começo, meio e fim. Tudo se completa nele, tudo se satisfaz dele. Tudo parte dele, tudo volta para Ele. E Ele se manifesta entre nós. E olhar para Jesus e ver a sua glória é ser irresistivelmente atraído
pela sua graça e pelo seu sacrifício. Eu sei que a gente viveu um ano bem difícil, mas a nossa maior satisfação reside no fato de que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Fique tranquilo, esse não é o seu fim. Fique tranquilo, situação alguma será o seu fim, a não ser quando o alfa fizer o papel de ômega e disser, agora você é meu. Enquanto isso não acontecer, nós estamos nele e ele está revelado em nós. E assim como o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, quem sabe nós que somos carne, que temos dentro de nós o Verbo, possamos demonstrar a sua glória para esse mundo. Porque ele é o Verbo que virou carne e a gente é carne que tenta se encher do Verbo. Mas quanto mais nós nos alimentamos de Cristo e da sua verdade, mais esse mundo poderá ver a glória de Deus. Num ano em que nós entendemos tanto a respeito de que Ele em nós muda a nossa atitude no mundo, o nosso Natal possa ser uma demonstração da glória do Filho que nasceu, esteve entre nós e agora habita em nós. Que a nossa pregação, o logos que a gente diz, possa ser ouvido pelas pessoas à medida em que eles percebem o logos que habita dentro de nós. Que as coisas que anunciamos não são coisas que anunciamos, são coisas que temos. E que a nossa missão não é o que fazemos, mas é o que somos. Missão não é a estratégia, ela é apenas uma etapa. Missão é o que nós somos. Porque o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, foi aos céus e agora habita em nós e habita entre nós. Se vivermos nele, cheios dele, que está conosco até a consumação dos séculos, esse mundo pode ver em nós e ouvir de nós. Nossas palavras terão um belo fundamento, o jeito que a gente vive. Quando alguém diz assim, você toca rock porque é uma estratégia? Eu não falo, não, eu toco rock porque eu gosto de rock. Que eu ouço desde pequeno. E acho que foi Deus que me fez gostar. Não vou inventar a história. Por quê? Deus não pode usar isso? Você só aceita se for uma estratégia? Você está errado. Deus vai usar o logos, vai usar o roqueiro, vai usar... Porque Deus não tem as barreiras denominacionais e as paredes que nós temos. Ele é Senhor sobre todas as coisas e Criador. E tudo Ele pode redimir para a sua glória. Portanto, tudo o que fazemos é para a glória daquele que encarnou e viveu entre nós. E que a nossa vida na carne possa representar o Filho de Deus. E esse Natal possamos ser um presente para muita gente. Amém?